Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao 41º vídeo de devocional. E gostaria de agradecer você porque você está aqui. O Senhor é bom e maravilhoso em nossas vidas. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesse dia é o texto que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, no versículo 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Esse texto, ele fala claramente que não tem que interpretar nada para você, não tem que mudar nada, mas ele fala justamente isso, que nós somos templo do Espírito Santo, somos habitação da presença do Espírito Santo. Em outro texto, Jesus vai falar sobre espíritos malignos e ele fala que nós somos uma casa, e quando Jesus, que é o homem valente, vem, que é mais valente do que aqueles que estão em nós, aqueles que estavam em nós, que Jesus é o mais valente de todos, o mais poderoso de todos. Quando ele chega, ele expulsa todos os outros e aí ele passa a habitar naquela casa. Mas, se depois de um tempo aquela casa fica vazia, e aí a gente pode interpretar com você voltando para os pecados e aí expulsando assim a presença de Deus, os demônios voltam. E quando eles voltam, eles encontram a casa varrida e organizada. E aí o demônio que saiu vem, traz 7 demônios, e a Bíblia diz, Jesus vai dizer que o segundo estágio daquela pessoa, o segundo estado dela vai ser pior do que o primeiro, 7 vezes pior do que o primeiro. O ponto que eu gostaria de falar com você é que nossa vida, nosso corpo, ele precisa experimentar a glória de Deus, ele precisa viver para a glória de Deus. Eu e você precisamos viver, como diz lá em Romanos, capítulo de número 12, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a reflexão desse dia é sobre o que nós temos feito com o templo, o que nós temos feito com a nossa vida. Porque Jesus vai dizer que nós temos alguns tipos de entradas em nós. Nós temos alguns tipos de... Assim como uma casa, temos janelas e portas, vamos dizer assim. E quando você olha para as coisas que estão ao nosso redor, Jesus fala que nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos, porque se os nossos olhos forem maus, todo o nosso interior é de trevas. Então a pergunta é o que você tem olhado, a pergunta é o que você tem ouvido. Se Jesus pudesse pegar a sua playlist do Spotify e ele iria ouvir, ele iria parar e falar, nossa, que louvores legais, que bênção, né? Ou ele iria simplesmente ver ali um monte de música para passar tempo, ou músicas do mundo que falam qualquer outra coisa menos dele. Então, o chamado de hoje para esse devocional é essa reflexão de o que nós temos feito com o templo, o que nós temos feito com essa casa. Quando nós olhamos a vida de Ezequias, por exemplo, Ezequias foi um rei, você vai ter lá os registros dele no livro de Isaías, no livro de 2 Reis e no livro de 2 Crônicas. Esses 3 livros falam da vida de Ezequias. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez quando ele se torna rei, com 20 e poucos anos de idade, foi restaurar o templo, suas portas, janelas, restaurar, tirar todo o lixo para fora e construir tudo de novo, restaurar a adoração, acender as lâmpadas, voltar com os sacrifícios, com as festas santas do Senhor, com o louvor, com a pregação, com o culto no templo. E aí, essa reflexão me leva a imaginar nosso corpo como se fosse Imagine o seguinte, que nós fôssemos como se fosse uma casa antiga. E aí uma história interessante que existia um bairro onde tinha algumas casas antigas lá, e o pessoal começou a fazer algumas obras no subterrâneo, e quando fizeram essas obras, o chão moveu, o chão do bairro todo se movimentou, e as casas que eram mais antigas, que não tinham alicerce propriamente dito ali, que foram casas construídas por pessoas antigas, com as suas habilidades que eles tinham ali de construção, não eram engenheiros ou coisa parecida, mas tinham ali seus jeitinhos, construíram as suas próprias casas,
então eles não tinham habilidade ali de construir aquelas casas. Então aquelas casas estavam durando enquanto o chão não se mexesse. Uma vez que o chão mexeu, as casas foram condenadas pela prefeitura, porque as casas não, elas estavam a ponto de desabar. E assim é a nossa vida. Se você parar para pensar, a nossa vida antes de Cristo, ela é construída por pessoas, pelo ambiente que vivemos, pelos amigos que compartilhamos a vida, por pessoas que passam, por pessoas que ficam, por pessoas que deixaram saudade, mas nós somos uma construção. E ali, quando nós paramos para pensar, quando Deus entra na nossa vida, é como se Ele chegasse ali, fizesse uma análise e falasse, olha, às vezes era só um terreno vazio, às vezes era um terreno cheio de entulho, às vezes era uma casa velha que era impossível de morar, e aí Deus começa uma obra nova, Deus começa a desmontar tudo, a limpar o terreno, jogar tudo fora. Então, quando você entende o processo, quando você entende esse processo de caminhar com Deus, você percebe que vai ter épocas em que Deus vai estar limpando o terreno. Terão épocas que coisas na sua vida terão que ser derrubadas. E depois o entulho tem que sair. Tudo que acontece ao redor de nós e dentro de nós é como se fosse uma obra, uma construção mesmo. Onde Deus vai limpar o que não deve, Deus vai derrubar o que não presta, Deus vai condenar aquilo que está ali a ponto de desabar e acabar com a sua vida. Deus vai começando pelo poder e pela presença do Espírito Santo a mudar e a mexer dentro de nós. E essa mudança e esse mexer de Deus, às vezes não é confortável, às vezes não é legal, às vezes a gente se sente frustrado. Mas o ponto que eu quero dizer para você é que no começo é esquisito, mas se você respeitar o processo e deixar o seu coração completamente aberto e se dedicar em ouvir, a ler a palavra, a obedecer a palavra, a deixar que Deus trate a sua vida de dentro para fora, com o tempo você vai ver o edifício que está sendo construído. Você vai ver a casa maravilhosa que Deus vai construir dentro de você. Para que você se torne, sim, um templo do Espírito Santo. Um lugar de adoração ao Senhor. Um lugar onde, quando Deus chama de templo, tem sacrifício, tem louvor, tem adoração, tem entrega, tem rendição, tem o cumprir com a vontade de Deus. É onde o que não presta é jogado fora e tudo por dentro é consagrado. Todos os cômodos da nossa vida são consagrados ao Senhor. Corpo, alma, espírito, sentimentos, mente. É a limpeza do coração, é a limpeza de coisas antigas, é estar em paz com o passado, é estar de bem com o presente e estar de olhos naquilo que não perece, que é a glória eterna com Cristo. Então, a reflexão desse dia é essa reflexão. O que você tem hoje que precisa ser tirado? O que Deus te mostra hoje que precisa ser derrubado? O que o Espírito Santo coloca dentro de você para dizer, para com isso imediatamente, substitui isso, tira isso fora, não faça mais isso, não vá mais naquele lugar, não fale mais com aquelas pessoas, não ande com aquelas pessoas, você não está pronto ainda, eu vou te preparar, eu vou cuidar de você, eu vou transformar. Todos nós somos uma obra. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e poderoso para concluir essa obra até aquele glorioso dia. Então, creia, confie e espere nele, porque ele vai transformar a sua vida, ele vai transformar a sua história. É um dia de cada vez, mas é um dia melhor de cada vez. Deus abençoe sua vida e até amanhã, para a honra e glória do nome dele, o nome de Jesus. Deus abençoe, tamo junto.